Entrevistado da semana, que é o Dr. Ricardo Montum. Ele é advogado, professor, consultor e especialista no terceiro setor. Então, você pode nos dar uma ideia sobre o que é o terceiro setor? O conceito de terceiro setor está ligado ao contexto socioeconômico, né? Dentro desse contexto socioeconômico, as atividades elas são basicamente divididas em três setores. Primeiro, segundo e terceiro setor. Veja, o primeiro setor é formado por agentes públicos, e são esses agentes públicos os responsáveis por atender necessidades estritamente públicas, né? Nesse setor se encontram os agentes de governo. Os agentes de governo, por sua vez, são os responsáveis por atender e viabilizar as necessidades sociais, promover o bem-estar social. Já no segundo setor, encontra-se agentes privados, que, por sua vez, buscam atender necessidades particulares. Essas necessidades particulares são atendidas através da realização de atividade de mercado, objetivando sempre o lucro. E onde é que surge aí o terceiro setor? O terceiro setor surge necessariamente através de uma iniciativa privada que visa atender as atividades que o Estado atualmente presta com deficiência. O Estado reconhece, inclusive, essas deficiências, e o terceiro setor surge para viabilizar, para suprir essas deficiências que o primeiro setor deixa de atender no âmbito social. Então, doutor Ricardo, e quais são as áreas do terceiro setor que estão sendo supridas atualmente? O primeiro dele chama-se FASFIL. É um estudo relativo às fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Esse estudo foi realizado pelo IBGE, com a participação também do IPEA. Um segundo estudo também muito importante e que dimensiona o terceiro setor foi um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e é conhecido como Mapa do Terceiro Setor. Tanto um quanto o outro denotam as atividades do terceiro setor e classificam essas atividades nas seguintes áreas: habitação, saúde, educação, cultura, religião, meio ambiente, assistência social, defesa, entidades de defesa de direitos, tanto individuais quanto coletivos, entre outras atividades. Mas, basicamente, são essas as atividades que são desempenhadas pelas organizações de terceiro setor. Então, existe uma relação entre o Estado e o terceiro setor. Como que é essa relação? Sim, sem dúvida. A atividade do terceiro setor em relação à atividade do Estado, ela será sempre suplementar. Isso não significa que o terceiro setor irá substituir o Estado. Não. O terceiro setor vai sempre agir de maneira suplementar à atividade estatal. Entretanto, em função da imensa deficiência que a atividade estatal muitas vezes propicia à sociedade, o terceiro setor acaba agindo sozinho nessas áreas em determinados momentos, né? Mas, certamente, a atividade do terceiro setor, hoje é reconhecida pelo ente político, pelo ente estatal, como uma atividade de apoio, né? Então, as esferas de governo hoje encontram na atividade do terceiro setor uma forma até uma atuação em forma de parceria, realmente, para que se promovam as atividades necessárias nesse âmbito social. Então, de certa forma, o Estado hoje apoia o terceiro setor, principalmente nas áreas mais deficientes. Sim, sem dúvida. Esse apoio ele vem através de incentivos fiscais, de repasses de verbas para a atuação dessas organizações, mas sempre de uma forma bastante fiscalizada. Quais são as organizações que compõem o terceiro setor? Elas estão definidas através da legislação civil. O próprio Código Civil estabelece quais são as estruturas jurídicas que devem assumir as organizações sem fins lucrativos. Basicamente, as estruturas jurídicas das organizações de terceiro setor são constituídas através de associações, fundações ou organizações religiosas. Existem algumas atividades que ainda discute-se a sua inserção no âmbito do terceiro setor, mas basicamente essas três já acabam suprindo. Agora veja que interessante, os próprios estudos do IBGE apontam
requisitos essenciais para que as atividades das organizações possam ser consideradas atividades do terceiro setor. São os requisitos que o IBGE coloca em seus estudos. Que a atividade e a iniciativa da organização seja estritamente privada. Então, o primeiro passo, o primeiro requisito. Significa que toda organização do terceiro setor terá essencialmente iniciativa privada e não pública. Um segundo ponto que é colocado nesses estudos é que toda atividade de organização relacionada ao terceiro setor será sempre sem finalidade lucrativa. Então, essas organizações jamais distribuirão a qualquer título resultados financeiros decorrentes das suas atividades. Essas atividades serão sempre institucionalizadas, o que significa que sempre serão regularmente constituídas, com os atos constitutivos inscritos nos órgãos competentes para que se reconheça a sua efetiva existência, serão autorregulamentadas, é um outro requisito para que a organização seja considerada como de terceiro setor, ou seja, serão capazes de autogerenciar, né, a sua própria atividade, não dependendo de nenhum outro auxílio, como, por exemplo, o auxílio estatal, e, por fim, a sua criação será sempre voluntária. As pessoas, a sociedade civil terá sempre a liberdade de constituir organizações que possam promover a atividade dimensionada no terceiro setor. Então, por isso que falam que as atividades do terceiro setor são sinônimos de filantropia. Veja, a filantropia, o conceito de filantropia e de caridade, eles também estão relacionados ao âmbito do terceiro setor. Por quê? A filosofia do terceiro setor, ela está relacionada ao desejo humano de sempre ajudar, de sempre colaborar com o próximo, não é? Isso sem retribuição alguma. Então, veja, o conceito de caridade, por exemplo, provém de uma palavra, provém do latim, né, que tem como base o princípio da caridade, o amor ao próximo. O conceito de filantropia também vem do grego, né? E o conceito de filantropia tem um contexto mais amplo, que seria um amor à sociedade. Então, o terceiro setor ele tem os seus fundamentos relacionados a esses conceitos. Porém, o terceiro setor ele deve necessariamente ir além desse assistencialismo, né? Porque filantropia e caridade estão relacionados a assistencialismo. E o terceiro setor não é só assistencialista. O terceiro setor é também intervencionista. Ele deve ser capaz de promover ações que possibilitem mobilidade social, e não só o assistencialismo puro. É um engajamento de toda a sociedade para um fim, para a própria sociedade. Sim, para a própria subsistência, para que a própria sociedade interaja entre si e não fique na dependência apenas do suprimento de suas necessidades por intermédio do Estado. Assim, o que motiva as pessoas a se engajarem nessas iniciativas ligadas ao terceiro setor? As pessoas procuram atender, percebem essa necessidade em meio à sociedade e procuram, de alguma forma, buscar meios para atender esse bem-estar coletivo. Um segundo fator que acredito também promova o interesse das pessoas em participar de atividades relacionadas ao terceiro setor seria a própria realização pessoal através da ajuda mútua. O ser humano ele é social por natureza. Desde o momento em que se constata a existência do ser humano, percebe-se que ele sempre buscou o convívio em grupo. Isso facilita bastante a trajetória e a vida do homem, né? Até mesmo para conseguir suprir as suas necessidades com o auxílio mútuo. E por fim, acredito que um forte motivo para o engajamento das pessoas no âmbito do terceiro setor seja a busca por atividades pautadas em valores e princípios, né? Tanto o primeiro setor quanto o segundo setor, tanto esferas de governo quanto esferas de mercado, hoje
são carentes de princípios, de valores como ética, respeito, compromisso, transparência, honestidade. Isso tudo é encontrado em atividades do terceiro setor, cujos princípios são a base da sua existência. E qual a relação da responsabilidade social com o terceiro setor? Também são conceitos bastante próximos. Veja, a responsabilidade social, ela tem por pauta basicamente respeito ao indivíduo, respeito ao ambiente natural e a preocupação com a continuidade da vida, do meio ambiente, né? E o terceiro setor é também um conceito que trabalha em paralelo a esses fins. Veja, para que você tenha uma ideia, uma pesquisa realizada pelo IPEA, com 445 mil empresas em todo o Brasil, buscou verificar qual a parcela de organizações que estão, de alguma forma, realizando algum tipo de ação social ou buscando, de alguma forma, cumprir o seu papel no âmbito da responsabilidade social. E para nossa surpresa, pouco mais de 300 mil empresas hoje estão engajadas em alguma forma de ação nesse contexto, ou seja, aproximadamente 2/3 das empresas em âmbito nacional acabam, de alguma forma, colaborando nesse contexto e proporcionando condições para que necessidades sejam supridas, e necessidades essas que não são do seu âmbito de atuação, seriam necessidades que deveriam ser supridas pelo Estado. Hoje as empresas, elas, apesar de serem poucas, existem dentro da organização, do planejamento da empresa, elas se envolverem essa responsabilidade social e por isso elas se envolvem no terceiro setor. Funciona por aí? É porque está na moda ou é por acreditarem que elas têm essa responsabilidade social mesmo? Há um grande erro, muitas vezes, até na mentalidade das organizações, que muitas vezes utilizam a responsabilidade social como um fator de marketing apenas. Né? Então, há necessidade de uma conscientização maior das pessoas, o que vem ocorrendo, acredito eu, a cada dia, principalmente com a atuação de organizações sérias, que promovem efetivamente ações importantes no âmbito da sociedade, que suprem necessidades e demandas que deveriam ser promovidas pelo Estado. Então, esse movimento ele tende a ser crescente, mas muitas empresas encaram o âmbito da responsabilidade social ainda assim como apenas mais uma ferramenta de marketing. Qual a importância do terceiro setor? Isso nos remete a um texto que eu acho essencial quando falamos nesse assunto, que é justamente o preâmbulo da Constituição Federal, que lá diz que o Estado Democrático de Direito, que foi criado a partir da Constituição de 1988, é destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, bem como a liberdade, segurança, bem-estar e o desenvolvimento e a igualdade, né? A fim de aplicar uma justiça com valores supremos para uma sociedade fraterna e pluralista. Veja, os princípios que norteiam a nossa própria Constituição, eles são essenciais para que nós possamos ter uma sociedade justa e igualitária. E o terceiro setor hoje caminha de maneira muito significativa em torno desses valores. Entretanto, há necessidade de que todos os setores caminhem com base nesses mesmos princípios. Então, o terceiro setor certamente possui uma grande importância para o âmbito da sociedade civil e para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. Gostaria que o senhor falasse como que o senhor vê a atuação da FTB no terceiro setor. É essencial, uma vez que busca o âmbito de atuação de uma das principais esferas que deveria ser atendida pelo poder público, que é a redução do déficit habitacional no Brasil. Então, uma vez atingido esse objetivo, certamente uma organização como essa vai contribuir bastante com o poder público nessa seara. Em breve teremos mais perguntas para fazer, tá bem? Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço e fico à disposição de vocês sempre que necessário for. Obrigada.
profiter.